Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube. E assim, então, de antemão, já peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que, por gentileza, se inscreva. É fácil, é só você clicar aqui embaixo em inscrever-se, venha fazer parte dessa nossa família. Ative também o sininho para que seja notificado dos vídeos que eu vou postando no decorrer da semana. Deixe seu like, seu comentário no vídeo, para que nós possamos cada vez mais propagar o Evangelho da vida. E chegamos então a esse sábado, dia 27 de outubro de 2018, onde estamos então encerrando a 29ª semana do Tempo Comum, e a liturgia de hoje propõe para nós a reflexão do Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, chegaram algumas pessoas trazendo a Jesus notícias a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o sangue deles com o dos sacrifícios que ofereciam. Ele lhes respondeu: Pensai que esses galileus eram mais pecadores do que qualquer outro galileu, por terem sofrido tal coisa? Digo-vos que não, mas se vós não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que qualquer outro morador de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. E Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi lá procurar figos e não encontrou. Então disse ao agricultor: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta! Para que está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Vou cavar em volta e pôr adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, então, ela vem ao nosso encontro e nos ajuda a podermos, então, compreender que a nossa vida, ela, então, deve estar em uma persistência em busca da conversão. É este o apelo que nós, então, temos no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus vai dizer, então, para algumas pessoas que foram anunciar a morte dos galileus que Pilatos havia mandado matar e ainda mandado misturar o sangue deles com o do sacrifício. Jesus, então, vai dizer: olha, vocês pensam que esses homens morreram porque eram pecadores maiores do que aqueles que anunciavam a palavra? Ele vai dizer que não, e vai também aproveitar essa oportunidade para poder fazer o convite, lançar o convite à conversão a todos aqueles que então são os seus ouvintes, e hoje a cada um de nós. Então a conversão, meus queridos amados irmãos, ela deve fazer parte da nossa vida. Todo instante, a cada segundo da nossa vida, devemos então buscar a conversão. E conversão ao quê? Ora, aqueles que dirigem sabem muito bem. Muitas vezes você está em certa direção e você se depara com a placa dizendo conversão à esquerda ou à direita. E você vai fazer o quê? Vai voltar. E é justamente isso que nós somos chamados a fazer. Porque muitas vezes nós, então, percorremos os caminhos da vida, os caminhos das seduções do mundo. E é preciso, então, voltar, fazer a conversão, voltar para os caminhos do Senhor. Não sei o que precisa na sua vida de mudança, de conversão, mas hoje, através dessa palavra, somos convidados, então, a poder olhar para a nossa vida e tomarmos uma posição. Se queremos voltar para os caminhos do Senhor ou se queremos seguir em frente. E se porventura optarmos em continuar trilhando os caminhos do mundo, o Senhor respeita a nossa liberdade. Agora teremos que arcar com as consequências. No caso dos galileus no Evangelho, a consequência qual foi? A morte.
E assim também Jesus diz que, se não nos convertermos, nós teremos então a mesma sorte desses homens. E aí, mais adiante, ele profere uma parábola que vai nos falar então de uma figueira que está plantada no meio da vinha. Ora, parece meio estranho para nós. Uma figueira no meio da vinha? E é verdade. Dessa forma, nós também, muitas vezes, que buscamos então trilhar os caminhos do Senhor, estamos então na vinha, ou seja, no mundo. Estamos no lugar errado, mas que também nesse lugar onde nós estivermos, também somos chamados a testemunhar, a ser sinal do amor de Deus, a ser luz diante do ambiente de trevas, seja ele qual for, a qual nós estivermos inseridos. Mas qual o grande problema dessa figueira no meio da vinha? Nenhum. O problema é que ela não produz frutos. E quantos de nós também não produzimos frutos? Estamos no mundo, ao invés de darmos testemunho da verdade, damos então um contra-testemunho. Ou seja, não queremos indispor com ninguém e vemos então as pessoas agindo erroneamente e não nos posicionamos, não apresentamos os valores do Evangelho. Então é preciso dar os frutos, frutos de conversão, de denúncia. Isso é ser profeta, denunciar toda injustiça, para que assim possamos então transformar toda a realidade a qual então nós estamos inseridos. E para que isso aconteça conosco, nós precisamos da graça de Deus. E Paulo vai dizer então na primeira leitura de hoje, na carta aos Efésios, justamente esta situação, que Deus, ele que subiu ao céu, ele sobe para poder então nos cumular com os seus dons, carismas, para que nós possamos então ter ferramentas apropriadas para poder ser sinal do seu amor. Porque por nós mesmos nada podemos fazer, ou como João diz no seu Evangelho, onde Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. E é verdade, precisamos da graça de Deus, e os dons que Jesus então nos oferta, eles são para ser colocados a serviço da comunidade, não para minha vanglória, não para mim poder me promover, porque nós não somos nada se a graça de Deus não habita em nós. E é o que segue então Paulo dizendo aí na primeira leitura de hoje. E para isso então ele institui alguns como apóstolos, profetas, como evangelistas, como pastores, mestres, ou seja, o dom é dado de acordo com a vontade de Deus. E esses dons então nos capacitam para que nós possamos então ser sinal do amor de Deus no mundo, agindo com misericórdia. E aí podemos voltar para o Evangelho. E é assim que o dono então ali da vinha queria cortar essa figueira porque não está produzindo os frutos. Mas aquele homem que cuida, ele vai dizer: olha, dá mais um ano e eu vou casar em volta, vou adubar, quem sabe não dá os frutos. Então, meus queridos amados irmãos, esse tempo oportuno é o tempo que o Senhor nos concede para que nós possamos então nos converter, para que nós possamos passar a dar frutos. E se porventura não dermos os frutos, seremos cortados e, infelizmente, estaremos então sujeitos à condenação. Então é preciso ver, de fato, qual o nosso posicionamento diante desse convite que a palavra de Deus hoje nos traz, para que então não caiamos na tentação de dizer que não fomos alertados, que não sabíamos. Ora, Deus nos fala através da sua palavra. E compõe a cada um de nós tomarmos a nossa decisão, como dizia e repito, Deus respeita a nossa liberdade, até mesmo para rejeitá-lo, mas que nós possamos optar pelos caminhos do Senhor, e se porventura nos desviamos, que nós possamos nos converter, voltar. Ainda é tempo, o Senhor nos espera de braços abertos, para que nós possamos então ali sentar na mesa com Ele, e ali então nos alimentar do grande banquete, a qual então Ele tem reservado para cada um de nós, lá na Jerusalém Celeste, mas que a Eucaristia que nós comungamos em cada Santa Missa já é uma prefiguração daquilo que nós iremos então herdar no céu, isso tudo se nós optarmos pelos caminhos do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por cada um de nós, para que possamos então ser fiéis ao ensinamento, ao chamado do seu Filho,
e possamos então dar testemunho da verdade, construindo um mundo de justiça, um mundo de paz. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, meu querido amado irmão. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.